Vou aproveitar que a gente trouxe um pouquinho do seu currículo, com algumas imagens bem antigas também daquele momento, para trazer um argumento que é usado por muitos dos seus adversários políticos. Normalmente, na frase, ao falar do senhor, eles usam militante, radical e invasor de propriedades. Primeiro, você vê algum problema nessas palavras que eu acabei de mencionar aqui e que dizem a seu respeito? Vamos lá, Evandro. Primeiro, boa noite a toda a bancada, boa noite a quem está nos assistindo aqui na Jovem Pan. Militante, pelo contrário, eu sinto orgulho. Militante é você dedicar a sua vida a uma determinada causa, Sim. Independente de qual seja essa causa. E não esperar benefício material, não esperar um privilégio, não esperar um ganho por isso. Eu sou militante desde muito cedo. Meu primeiro ato de militância foi com 16 anos de idade e numa comunidade aqui na Zona Norte de São Paulo, a favela do Flamengo, ajudar a alfabetizar jovens e adultos. Depois, como a trajetória mostrou aí, fui militante da luta por moradia, do movimento Sem Teto por muitos anos, e é essa militância que eu carrego hoje, estando no Parlamento brasileiro. Então isso para mim é um orgulho. Ou seja, militante é uma, aí usam também radical. Olha, eu sou uma pessoa que tem um perfil de enfrentar os problemas como aparecem. Eu não gosto de enrolação. E às vezes isso é confundido com radicalismo, com extremismo. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais. Meus pais, médicos, professores universitários. Eu vim de uma família de classe média alta em São Paulo. Na minha infância não me faltou nada, na minha juventude não me faltou nada. Tive oportunidades que a maioria das pessoas no nosso país não tem. E tomei uma decisão ao me indignar com o tamanho da desigualdade na nossa sociedade, com gente jogada na rua, e me dediquei a essa causa. Fui de cabeça, fui morar em comunidades e ocupações, moro na periferia de São Paulo até hoje, mesmo como deputado federal. Depois, na pandemia, aquela situação crítica, ou as pessoas ficavam em casa com risco de morrer de fome, ou iam tentar buscar comida com risco de ser contaminadas pelo vírus. Nós iniciamos um projeto que agora, com muito orgulho, eu consegui aprovar no Congresso como política pública, que foram as cozinhas solidárias. Nós fizemos mais de 40 cozinhas no Brasil inteiro para servir comida para as pessoas. Agora, eu acho muito curioso, assim, quem luta por moradia é radical, luta para que as pessoas tenham um teto. Quem luta para que na cidade mais rica da América Latina, que é São Paulo, não tenha criança revirando lixo para comer, isso é radicalismo? Eu acho, para mim, é humanidade. É nisso que eu acredito. A terceira é invasor de propriedades. Vamos nessa. Essa eu acho que é muito interessante a gente debater, porque ela está baseada... É a que você mais ouve? Eu ouço muito porque ela virou um meme. E política no Brasil, lamentavelmente, passou a ser discutida a partir de memes. Você substituiu o debate sério de ideias e você resolve lá com um videozinho de stories de 15 segundos ou botando um meme, aí você monta uma caricatura na pessoa, esse é invasor, esse é vagabundo, esse é não sei o quê, esse é fascista, esse é extremista, e você não discute. Então, vamos tratar. Eu tenho o maior orgulho de ter dedicado 22 anos da minha vida ao lado das pessoas que precisam de casa, que lutam por moradia. O movimento do qual eu participei esse período todo, que é o MTST, jamais invadiu a casa de ninguém, como se diz. Eu desafio qualquer pessoa que faz essa acusação, na política ou fora dela, a indicar uma casa que o movimento invadiu. Isso nunca aconteceu. Não é nem a casa que mora a pessoa, nem casa de aluguel, nem casa de veraneio de ninguém. Nunca. Sabe o que o movimento faz? O movimento identifica imóveis que estão em situação ilegal, e não é pela minha vontade, pelo que diz a Constituição e o Estatuto da Cidade, uma lei federal aprovada em 2001. O que eles dizem? Um imóvel que está abandonado há 20, 30, 40 anos, como esses que tem no centro da cidade, que só gera insegurança. Vira refúgio para traficante, vira refúgio para estuprador, tudo ali largado. Esses imóveis abandonados, que devem mais imposto que o valor do próprio imóvel, esses imóveis, pelo Estatuto das Cidades, pela lei brasileira, eles deveriam ser desapropriados e convertidos em moradia social. Está na lei. Isso não acontece, porque existem outros interesses de grandes construtoras, de grandes incorporadoras, que, pela especulação imobiliária, querem manter aquilo lá. O movimento identifica esses imóveis, seja prédio, seja um grande terreno abandonado,
faz uma ocupação desses imóveis para denunciar a situação deles e cobrar que o poder público faça moradia. Nunca tomou nada de ninguém na mão grande. Pelo contrário, na minha atuação no movimento em 22 anos, nós garantimos que 15 mil famílias tivessem casa. A gente está falando, segundo o IBGE, de uma quantidade de quase 588 mil imóveis entre apartamentos e casas que estão desocupados atualmente aqui na capital de São Paulo. E a gente não está falando todos nesse nível, a essa quantidade de tempo que o senhor está mencionando. Mas você entende isso como um problema que precise ser resolvido e o senhor se entende como uma ferramenta para resolver isso? Evandro, pensa uma coisa, que sociedade é essa que acha natural que você tenha quase 500 mil imóveis abandonados na cidade e 53 mil pessoas morando na rua? Muitas dessas pessoas dormindo na porta desses imóveis, crianças, idosos. Você sabe que o perfil da população de rua mudou. Às vezes eu ouço gente dizendo, mas quem não tem casa não quer trabalhar, é vagabundo, quem trabalha tem sua casa. Não é isso não. Eu vi famílias inteiras serem despejadas porque não conseguiam mais pagar aluguel, porque o marido ou a esposa ficou desempregado. Outro dia eu estava passando na Barra Funda, ali no viaduto Antártica, parei o carro no semáforo, tinha uma cena, aquela cena, puta, perdi o dia, perdi a semana. Uma família tinha acabado de ser despejada, provavelmente. Estava lá e tentou remontar a casa embaixo do viaduto. Estava evidente, era uma família. Botou lá a mesa, com o vaso em cima, com a toalha, o bercinho do bebê. Cara, não é gente vagabunda. Não é gente que não quer trabalhar. Eu conheço um senhor que eu entreguei as chaves para ele, tive um dos orgulhos que eu tive, o seu Francisco. Um dos conjuntos que o MTST construiu pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades foi lá em Santo André, no ABC Paulista. Nós entregamos 910 apartamentos lá. Aí quando eu fui entregar a casa, seu Francisco, senhor, entreguei a chave para ele, a gente estava num evento de entrega, ele me deu um abraço e falou, Boulos, eu tenho 70 anos e é a primeira casa que eu tenho na minha vida. Deputado, se eu só contar essa história, porque isso me toca. Perfeito. Desculpa, Cláudio, te interrompendo, na sequência a gente segue. Se eu já tivesse terminado. Aí eu fiquei com essa história na cabeça, aí terminou o evento, eu fui lá, chamei ele e falei, ô, seu Francisco, como assim? 70 anos, a primeira casa que você tem? Ele falou, eu trabalho desde os 9 anos de idade, na roça. Na Bahia, trabalhava com meu pai. Meu pai entrou no álcool, começou a bater na minha mãe. Minha mãe me trouxe no pau de arara para São Paulo. Aqui em São Paulo eu trabalhei de tudo que vocês possam imaginar. Trabalhei de pedreiro, de chapeiro, catei latinha, trabalhei em fábrica, tudo. E paguei aluguel a vida inteira e nunca consegui ter uma casa própria. Estou tendo agora por um programa social e participando do movimento. É isso que nós temos que ver quando a gente fala do movimento, antes de acusar e apontar o dedo e dizer invasor, vagabundo. A realidade é mais complexa.